Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Estamos começando mais uma live nossa semanal. Hoje eu coloquei uma luz aqui, ó, que eu ganhei da Geise, da Andréia, de final de ano. Só que estou de óculos, né? Então eu vou colocar ela um pouquinho longe, porque senão vocês vão ficar vendo, ó, essa bolinha no óculos, como um reflexo. Porém, ela dá uma iluminada melhor, acho que vocês me enxergariam melhor. Então, hoje nós vamos fazer esse teste, se a gente consegue ficar com a luz, tá? Se tiver bem ruim, se tiver ruim, vocês me avisam. Dá até pra gente diminuir um pouquinho a intensidade, vamos ver. Luz fria, essa luzinha mais quente eu acho melhor. Vou baixar um pouquinho a intensidade. Fazendo um teste aqui com a nossa luz nova. Só que dá um reflexozinho ali no óculos, ó. Vamos ver. Se estiver incomodando... Ai, que legal. Vamos ver. Josiane RM Silva. Olá, sou de Natal, Rio Grande do Norte. Que legal, Josiane. Tudo bem? Olha, a gente não tem ideia que a gente pode chegar em lugares tão distantes, né? Fico feliz de você estar nos ouvindo daí. Compartilha também para suas amigas daí conseguirem, né, ter informação, entenderem um pouquinho de cirurgia plástica. Acho que informação não quer demais, sempre vale a pena. Que legal! Se depois, ó, quem quiser ir me contando de onde é, a gente nunca conversou sobre isso, né? De onde é cada pessoa que tá aqui me ouvindo hoje. Então, enquanto vocês vão entrando aqui na nossa live, tanto pelo Insta quanto aqui pelo nosso Facebook, a gente vai conversando um pouquinho, né, de outras coisas. Estamos aqui em Americana, hoje tá chovendo, e a gente tava lá na Unimed hoje fazendo uma cirurgia, então precisei tomar uma chuva para poder pegar o carro, para vir aqui pro consultório para falar com vocês. E hoje de manhã ainda acordei e falei, acho que eu vou dar uma corridinha, né? Falei, não vou não, porque à noite tem live, eu fiz uma escovinha ontem no cabelo, aí a pessoa já queria usar a escovinha de ontem pra live de hoje. E aí o que aconteceu? Não foi correr, mas tomou chuva, então a pessoa está descabelada, né? Então vocês dão um desconto aqui, senão eu ia ter que fazer uma live ou com o cabelo mega amarrado ou de touca, mas de touca vocês iam estranhar um pouco mais, então vai assim meio bagunçado mesmo, meio... Já era uma escova de ontem, devia ter ido correr, tá vendo? Não fui correr, castigou. Devia ter ido correr. A Josiane escreveu, acho muito lindo seu trabalho. Obrigada, Josiane. Depois você me fala, você tem parentes aqui em Americana? Como que você nos descobriu aí? O Instagram é muito grande, né? O Facebook também é muito grande. A gente às vezes chega em vários locais que a gente não faz ideia. A Patrícia, oi Pati, boa noite, tudo bem? Você já chegou aí? A Patrícia mora no Chile, foi viajar domingo. E depois você me conta como é que tá a situação aí, se tá tudo em ordem. A gente ouviu falar que tá tendo alguns conflitos em Santiago, tá tudo bem? Depois você me manda um recadinho, tá, Pati? Legal que você tá aí nos ouvindo. Hoje a gente vai falar de prótese de mama. Manda suas dúvidas por aqui também. Alessandra Mercadante, gostaria de saber o valor da consulta. Alessandra, a consulta é 250. Depois é só ligar para as meninas para poder marcar, tá bom? Tem alguns convênios que aceitam reembolso, então também dá para fazer dessa forma. Quem mais? Acompanho de vários médicos, a Jussiane falou. Tudo de estética, ela gosta de ouvir. Que legal. Muito bem, hoje nossa programação é para falar de prótese de mama, que é uma cirurgia bem frequente, né? Que é um desejo muito frequente das mulheres. Então, eu acho que tem ainda, apesar da gente falar bastante, já fizemos várias lives sobre esse assunto, acho que sempre tem dúvida nova, ou gente chegando que ainda não conhece nosso projeto de live semanal, ou que ainda não assistiu as outras lives, as antigas, né? Então, acho que é sempre uma oportunidade pra gente conversar e vocês também colocarem as dúvidas de vocês. A intenção é que a gente sempre possa tirar as dúvidas ao vivo, né? Porque a gente acaba aproveitando mais do que depois, quem for assistir a live, às vezes a pessoa manda a pergunta e demora pra gente conseguir responder, não vai responder. Eu vou ter que prender esse cabelo. Não consigo responder às vezes no mesmo dia. Então, quanto mais interação a gente tiver ao vivo, eu acho melhor, tá bom? Então, vocês podem me perguntar o que vocês quiserem hoje sobre prótese de mama. Enquanto isso, a gente vai respondendo essas aqui que a gente já recebeu.
Alessandra, é meu sonho. Que legal, Alessandra. Acho que a gente tem que sonhar mesmo, né? Só sonhando que a gente realiza. Se a gente não sonha, a gente não realiza, não corre atrás do sonho, né? Hoje veio uma paciente, ó, eu ia ficar arrepiada aqui. Hoje veio uma paciente com a filha e a filha veio passar em consulta e ela também tem um sonho de fazer, não é o caso da prótese, é uma abdominoplastia. Só que ela estava um pouquinho acima do peso, então isso acaba complicando um pouquinho o risco cirúrgico, o risco anestésico. Então eu pedi para ela emagrecer um pouquinho. Ela falou, ai doutora, mas será que eu vou conseguir, né? Aí a filha mesmo respondeu, mãe, se você deseja, você consegue. Então é questão de se programar. A gente está no começo do ano, até o final do ano, perder 8 quilos não é uma meta muito distante, né? É menos do que 1 quilo por mês. Então se a gente coloca uma meta, a gente consegue alcançar. Ó, a minha meta das gavetas. Tá dando certo. Parece uma meta simples, né? E é uma coisa que a gente consegue fazer em 20 minutos. Hoje eu peguei o Vitor no horário do almoço e falei, não, vamos lá arrumar seu armário de brinquedos. Que tem brinquedo pra, né? Um monte pra doação, que ele já não brinca mais. Falei, Vitor, mamãe tem 20 minutos, vamos começar. Porque se a gente não começa, você espera eu chegar em casa à noite. Aí à noite tem janta, tem banho, tem lição. Agora não, porque tá férias, mas tem um monte de coisa pra fazer. E aí, às vezes ele vai dormir, eu também vou dormir e deixa pro outro dia. Então a gente pegou 20 minutinhos que a gente tinha, que eu tinha disponível. Eu falei, vamos arrumar o que a gente conseguir em 20 minutos. Arrumamos duas prateleiras, já separamos algumas coisas. Aí eu falei, à noite a hora que chegar, a gente faz mais um pouquinho. Então se a gente coloca uma meta possível, que é a minha meta no caso, que eu tenho falado desde o começo do ano, é uma gaveta por dia, a gente consegue finalizar, consegue fazer. Agora, se a gente já conhece, nossa, eu tenho que emagrecer 10 quilos. A pessoa, às vezes, aqueles 10 quilos, a pessoa já pensa que vai ser muito difícil. Agora, se ela fala assim, não, eu quero emagrecer 1 quilo por mês, é outra meta, né? Então, às vezes, ela tá motivada, ela consegue. 1 quilo por mês, às vezes, é possível. 10 quilos parece uma meta muito distante. Então, tentem colocar metas possíveis. Quem tem sonho, aproveita essa época que tá com sonho, que tem desejo e vai se programando. Coloca uma meta importante, Alessandra, para você conseguir. Certo? O que mais? Cati Simone, boa noite também tá aqui nos ouvindo. Quem mais? Débora. Oi, Dé, tudo bem? Débora Veloz, a Geise, Dri Black, Rafael, Neiva, quem mais? Edinaldo, Flá, esse nome tá difícil, Flávio Pince Comande, Alex, tudo bem, Alex? Lai Ramos, K. Bertagnoli, tem alguém que escreveu aqui também. K. Bertagnoli me escreveu, ansiosa para consulta com a doutora dia 20. Que legal, vai ser um prazer. Cris Felca, boa noite, Cris. Silmara Caires, Marcela Casarotti, MD Cora, Ana Cláudia, Daniel Pavan. Lá, a Cris escreveu, o importante é a mudança de hábito, ajuda muito na constância para perder peso, sem dúvida. Nilza, oi, boa noite. Boa noite, tudo em ordem. Gente, vamos lá então? Vamos começar? Depois vocês vão me contando aí de onde vocês são, porque já temos uma pessoa que está nos ouvindo. Não vou falar seguidora, porque eu não sou essas coisas de Instagram, mas uma futura paciente de Natal, olha que legal. Então, se vocês, quem não for de Americana, vai me contando de onde vocês são, de onde vocês estão nos ouvindo. Sogra, acabou de entrar que eu vi ali. Boa noite, Fátima. Um dos gatilhos é a recompensa. A Cris sabe dessa parte. A Cris tá focada no jejum intermitente dela, já emagreceu um montão. Depois você conta aí, Cris. Bom, vamos lá então. A gente vai falar de prótese de mama hoje. Vamos falar, a princípio, só da cirurgia de prótese, ok? Sem a gente colocar muito mastopexia, redução com prótese. E aí, no finalzinho, se der um tempinho, a gente fala sobre isso, combinado? Então, vou começar com a pergunta assim. A prótese de mama tem validade para troca? Essa é uma pergunta extremamente importante, extremamente comum. Por quê? Sim, tem uma validade. Qual é essa validade? A gente não sabe, tá? A gente sabe, eu sempre oriento os pacientes que todo fabricante de prótese atualmente diz que a prótese é vitalícia. Mas vitalício para um paciente que eu coloquei a prótese tem 30 anos, 18 anos, 20 anos, que é um paciente muito jovem,
quem me garante que essa prótese vai durar 30, 40 anos? Então, a gente não tem uma prótese que não tenha sido explanada tanto tempo depois assim, tirada, tá? Então, a gente sabe que sim, em algum momento a gente vai ter que trocar essa prótese. Não existe uma obrigatoriedade ainda, no momento, de troca a cada 10 anos, por exemplo. Me perguntam muito isso. Tem que trocar a cada 10 anos? Não necessariamente. Se você tiver tudo bem com seus exames, a prótese está íntegra, o paciente não teve nenhuma pouca mudança no resultado estético, está satisfeita, não tem uma necessidade, uma obrigatoriedade de troca a cada 10 anos, tá? Quando que vai ser necessária essa troca? A evolução, o próprio paciente, conforme for passando o tempo e vai acompanhando tanto com o exame clínico quanto com os exames de imagem, para a gente saber se vai haver necessidade ou não de troca. Então basta eu fazer um ultrassom uma vez por ano, 2 vezes por ano, pra gente ver se tá tudo bem? Um ultrassom é um bom exame, a gente normalmente faz esse screening inicial com ultrassom a cada 2 anos, mais ou menos, a princípio, dependendo da idade da paciente. Após algumas décadas de vida, a gente passa a fazer mamografia, né? Mas não só o exame de imagem, então é importante que você faça um acompanhamento com o seu cirurgião plástico, com a sua cirurgiã plástica regularmente, porque existem algumas situações ao longo do tempo, como a contratura capsular, por exemplo, que não é detectada pelo ultrassom, ela é detectada pelo exame clínico. Então, eu preciso haver uma palpação, uma anamnese dessa paciente e eu preciso examinar essa paciente para saber se ela tem ou não contratura. A contratura não vai aparecer no ultrassom, tá? Então, nem sempre o acompanhamento só com ultrassom, com exame de imagem, garante que você tá tudo bem. Então, o paciente precisa sim passar com quem operou para fazer esse acompanhamento, ok? Claro que o exame de imagem é importante porque vai avaliar tanto a glândula quanto a prótese, mas nem sempre vai ser possível avaliar essa cápsula, por exemplo, tá? Então, o binômio consulta médica e exame médico, e exame clínico, se necessário, um exame de imagem, é importante. Então, nada substitui uma consulta, nada substitui uma palpação, tá bom? Então, por isso que é importante vocês sempre estarem acompanhando. E não tem essa obrigatoriedade de troca a cada 10 anos, a troca vai ser de acordo com a evolução, como que a paciente vai se comportar em resposta a esse implante. Sempre que a gente coloca algo externo, como uma prótese de mama, como um implante dentário, como uma prótese de quadril, uma prótese de joelho, a gente pode ter uma resposta àquele implante. E a contratura capsular, por exemplo, é como se fosse uma resposta, faz uma cápsula mais grossa em volta desse implante e aí acaba fazendo uma força em volta dessa prótese e apertando essa prótese. Então, é uma capinha dura que faz, que acaba até dando dor na mama e pode também modificar o formato dessa mama, tá? Em algumas situações, a gente, falando já dessa intercorrência, dessa complicação tardia, de prótese de mama, existem 4 graus de contratura capsular. Os graus iniciais, normalmente, a gente tenta uma regressão com medicação, e graus 3 e 4, geralmente já são de indicação cirúrgica. Então, eu precisaria reoperar, tá bom? E se eu tiver uma contratura capsular e eu precisar reoperar, vai acontecer de novo? De formar novamente essa cápsula grossa? Pode acontecer. Tá? Não é uma garantia, pode ser que você cicatrize bem, que nunca mais tenha contratura, mas pode acontecer que sim, que tenha uma contratura depois também, tá bom? Vocês podem me interromper, tá? Quem tiver dúvida em relação ao que eu tô falando, também não tem problema me interromper. Como é feita a mamografia quando tem prótese de mama? Gente, existe uma técnica, né? Se a gente não... imaginem quantas mulheres hoje no mundo têm prótese de mama. Então, é uma cirurgia muito frequente, uma população muito grande. Então, existe uma técnica específica que quem vai fazer a mamografia, o técnico da mamografia, já sabe como fazer. Então, quem tem prótese pode fazer mamografia? Com certeza, tá? Então, pode fazer mamografia. Mas não vai estourar essa prótese? Não, não vai estourar essa prótese. Fiquem tranquilos que existe técnica para isso, tá bom? Como é escolhido o tamanho da prótese de mama antes da cirurgia? Então, existem inúmeros fatores que nos auxiliam na escolha do tamanho de uma prótese. Uma delas, biotipo do paciente. O que é biotipo? Biotipo é estrutura. Então, se eu tenho uma paciente baixinha, de ombro largo, se eu tenho uma paciente alta,
de ombro estreito, ou se eu tenho uma paciente alta de ombro largo, além de estatura e estrutura, quantidade de gordura que tem nesse corpo, quantidade de gordura que tem nessa mama, quanto de pele que essa paciente tem, como que é a qualidade dessa pele, se eu tenho uma pele fina, se eu tenho uma pele grossa, se eu tenho assimetrias ou não, se eu tenho uma mama maior e uma mama menor, se essa simetria é grande, se essa simetria é pequena. E também a vontade da paciente, né? Claro que a vontade, ela tem que estar junto com a possibilidade. Não adianta a gente ter uma vontade e aquilo não ser possível. Então, a paciente geralmente vem com uma vontade e a gente vai avaliar se aquilo é possível ou não. Muitas vezes a paciente vem com uma vontade equivocada. E aí a gente vai alinhar essa vontade ao que ela deseja, ao que a gente pode conduzir, pode oferecer de resultado, tá? Então, o que eu uso basicamente para auxiliar? Normalmente a gente prova alguns tamanhos para a paciente ter ideia de que somando aquela prótese naquela estrutura, como mais ou menos ficaria. Mais ou menos. Por quê? Porque a gente está colocando uma prótese por cima de um sutiã cirúrgico, por exemplo, né? Por dentro de um sutiã cirúrgico, e a gente coloca a roupa por cima para a paciente ter uma ideia de como aquilo vai ficar. Mas esse sutiã, ele estica, ele é mais fininho, então ele estica um pouco mais, às vezes, do que a própria pele da paciente. Então, se eu tenho uma paciente de pele muito grossa e eu coloco essa prótese embaixo desse sutiã, ele vai esticar um pouquinho mais. Pode ser que essa pele dela não estique tanto quanto eu estou vendo no sutiã, né, na prova, quando está aqui no consultório ainda. E às vezes ainda fica um pouquinho mais apertadinha essa prótese, tá? Ou quando a gente coloca a prótese e a paciente tem um pouquinho de mama, eu vou apertar um pouquinho esse sutiã, eu vou aumentar um pouquinho essa lateral. A hora que eu colocar a prótese mais o sutiã, eu aperto a mama que a paciente tem, aumenta um pouco essa lateral, quando eu tô aqui no consultório. Então, em alguns momentos, eu preciso avisar. Eu falo, ó, então esquece um pouquinho essa lateral, porque a hora que a gente colocar essa prótese, essa mama vai expandir pra frente, essa lateral vai aliviar, ao invés de piorar, tá? Então, a gente tem uma ideia de como vai ficar próximo, tá? Mas a gente só tem certeza de como vai ficar na hora da cirurgia. Então, o que é interessante que eu sempre falo para minhas pacientes? Olha, existem vários formatos de prótese, existem vários tamanhos de prótese. E de acordo com a estrutura, a gente está pensando em escolher uma prótese, por exemplo, perto de 300, né? Mas perto de 300 para essa estrutura, para essa altura, para essa paciente, para todos os outros fatores que eu comentei antes, certo? O 300 que eu estou provando nela vai ter um impacto na estrutura dela. Se eu provar esse mesmo 300 numa outra paciente, com outra estrutura, eu vou ter outro resultado. Então, não são comparáveis, mesmo porque também tem a quantidade de tecido que cada paciente tem. Então, se eu tenho uma paciente que já tem um volume de mama, eu vou estar somando esse volume. Se eu tenho uma paciente reta ou negativa, não tem nada de mama, eu não vou estar somando a nada. Então, é só aquele volume mesmo que vai estar mais evidente, tá? Então, depende de vários fatores, tá bom? O que é legal quando a gente prova? Que a paciente consegue visualizar um pouco melhor como ficaria. Então, tem paciente que às vezes vem pra mim e fala, doutora, eu tô pensando em colocar um 350, um 400, porque a minha amiga, a Cris, vem cá falar oi. Não? Por que não? Então, vem aqui. Hoje ela já foi trabalhar, já foi fazer drenagem linfática de manhã lá no hospital, na paciente de ontem que pôs prótese. Pra quem não conhece, conhecerão a minha irmã, Cristiane Fel, que é fisioterapeuta, dermatofuncional. Ai, que legal! Agora você tem coisas novas aqui. Você viu? Tenho 2 tripés. Vem cá mais pra cá pra você aparecer. Tem 2 tripés, tenho um ringer light que eu ganhei. Nossa. Eu tenho um microfone também. Que chique que tá isso aqui. Mas como o meu celular hoje estava quase acabando a bateria, então eu não consegui conectar ele no celular. Então eu estou falando sem. Senão não ia conseguir falar, porque tá conectado. Então aqui tá uma baguncinha. Tem fio para um lado, fio pro outro. Tô vendo. Mas tem, ó, tá ficando chique, né, Cris? Tá ficando ótimo. Um dia eu ainda vou ter um estúdio, aí o RS Marketing vai achar chique, porque aí a gente vai gravar nosso canal no YouTube. Nossa. Aí eu vou estar maquiada, de cabelo escovado, horário marcado, sábado. Vou gravar assim, ó, 6 vídeos pro YouTube. Olha que chique. Aí não vai ter essas gambiarras que tem aqui. Não. Só vem dar um beijo, Vem cá. só.
vou atrapalhar mais não. Tô indo pra Então fala casa. tchau, fala tchau. Gente. A voz da Cris é quase igual a minha, todo mundo fala. Beijo, Mar. Tchau, Cris. Até mais. Coisa vai lá. Você tá indo junto. Tá bom? Quem conhece a Cris? Põe um dedinho assim, ó. Quem já fez prótese, quem já fez drenagem com a Cris, fala que a mãozinha dela, e é mesmo. Diferente, viu? Quem não conhece deveria conhecer, não é só porque é irmã, é porque é muito competente mesmo. E tem mãozinhas de fada, mãozinhas leves. Todo mundo fala, ai, doutora, não vou fazer drenagem porque vai doer. E não dói, drenagem pós-cirúrgica não pode doer, se tiver doendo tá errado. A Tatiana escreveu lá. A Paty escreveu, eu conheço a Cris, divina. É, que legal, hein, Paty? Quem mais? Oi, Lu! Ai, Lu Picarelli. Tudo bem? Boa noite. Quem mais tá por aqui? Momento oi agora. Entrou bastante gente, vamos ver. Marquinho, Vânia Santos, Elaine Oliveira, Jana, Lebozelli, Paula Polizinani, Fran Paina, tudo bem, Fran? A Cris, que já acabou o expediente dela. Ivan, Cici, a Lu, Tim Kid, Lili Semijoias, Sueli Ripper, Laine, Solde Nunes. Ah, que legal. Ó, temos bastante gente. Sabrina Estefânia, muito bem. Edivan Correia, Fê Lopes, muito bom. Turma, vocês... Marta Guaino sempre tá nos ouvindo, né, Marta? Boa noite. Em março vai fazer 1 ano que eu fiz bariátrica. A Kátia Simone tá nos escrevendo aqui pelo Face. Eu pesava 104 quilos, já emagreci 40 quilos, que legal. Vou precisar fazer plástica de mama e abdômen. Quando eu vou poder fazer as plásticas necessárias? Kátia, normalmente depois de 6 meses que está estável no peso. Habitualmente, essa estabilidade chega próximo de 1 ano e meio da cirurgia, tá? Então tem que estacionar no peso e ficar pelo menos mais uns 6 meses estável para você poder fazer essa cirurgia e já tá com o seu nível proteico bom. Nessa fase de emagrecimento perde muita proteína, perde muito mineral, perde bastante coisa que são importantes para a cicatrização. Então nessa fase de 6 meses que você vai estar estável no peso, isso costuma dar uma estabilizada. Mas é sempre importante refazer os exames antes da cirurgia, né? Para ver se não tem que repor nada antes de operar. Tá bom? Porque senão a cicatrização já fica mais comprometida, tá? Muito bem. Bom, então a gente estava falando de como escolher o tamanho das próteses. E existe uma situação também que existem várias próteses no mercado, né? E os fabricantes de prótese não têm uma padronização. Então o 300 de uma marca não é igual ao 300 de outra marca. Claro que eu estou falando de milímetros, né? Mas como nós cirurgiões trabalhamos com milímetros, então pra gente é diferente. Por que cada um escolhe uma marca específica que gosta mais de usar? Porque se adaptou melhor àquela marca, gosta do resultado que tem, acha a consistência daquela prótese boa, gosta, tem bom resultado, é uma prótese segura. Então, de acordo com a segurança que a gente tem em cada fabricante, além do formato da prótese, da maciez, da estrutura que existe, né, do tipo de textura que o cirurgião gosta, vai escolher uma marca ou outra, tá? Existem várias marcas no mercado excelentes, então cada cirurgião de acordo com o seu treinamento prévio, geralmente, e depois de acordo com as novidades do mercado, e também a gente vai conhecendo outros, né, outras evoluções, a gente vai avaliando se aquilo se adequa para o nosso paciente ou não, tá? Então a marca da prótese também, né, de acordo com o seu cirurgião. Outro dia veio uma paciente e me perguntou assim, doutor, eu ouvi falar de uma prótese tal, você pode colocar essa prótese tal? Eu falei, olha, não é a prótese que eu trabalho habitualmente, eu trabalho com essa marca, porque eu já tô acostumada, gosto, acho que tem um resultado interessante. Então, eu acho que mais do que do paciente escolher a marca, eu acho que o seu cirurgião tá muito mais habilitado para isso, né? Por quê? Porque já conhece a marca, já usou, já viu a textura, já sabe como é, já sabe se tiver algum problema com essa prótese, qual vai ser o respaldo que a empresa vai dar, né? Então, existe tudo isso por trás quando a gente escolhe uma marca de prótese, né? Então, acho que a marca em si não é tão importante, não é o mais importante. Acho que o mais importante é a gente escolher um bom cirurgião,
que te dê atenção, que te dê segurança, que você já conheça o trabalho, que você conheça outras pessoas que fizeram com essa pessoa, né? Que tiveram assistência, que não foi só uma cirurgia e depois teve alta, né? A gente acompanha os pacientes semanalmente, depois com um mês, depois com 3, depois com 6, com um ano. Então existe esse acompanhamento, isso é importante, né? Para fazer todos os diagnósticos possíveis aí de qualquer intercorrência e o quanto antes, tá? Bom, e pode ocorrer rejeição ao silicone? Com certeza. Claro que a gente não usa essa palavra rejeição, mas pode acontecer alguma intercorrência, né? Por exemplo, se eu usar essa palavra rejeição e eu estiver pensando numa contratura capsular, que é o que a gente explicou no comecinho da nossa live, é uma situação possível. Em torno de 6% das mulheres no mundo podem evoluir com contratura capsular, tá? Não é uma rejeição, né? Porque quando o paciente fala rejeição, já pensa que vai abrir ponto, que o corpo vai expulsar aquela prótese vai sair. Então, isso é muito difícil de acontecer, tá? Mas podem acontecer, sim, algumas intercorrências, como a contratura capsular. O que mais? Às vezes abrir algum pontinho. Às vezes infecção nessa prótese pode acontecer. Raríssimo também, mas pode. Inclusive, infecções tardias, né? Então, de repente, já tem 10 anos que você pôs sua prótese. E, às vezes, você teve uma infecção de garganta tamanha que depois de um tempo sua mama começou a ficar vermelha. Aí ficou vermelha, então a gente chama de infecção subclínica, começou aquele vermelhinho, aí tomou um antibiótico, melhorou, mas ficou ali um biofilme. Biofilme é como se fosse uma leve contaminaçãozinha ao redor da prótese. E isso pode ser só um vermelhinho e passar e nunca mais ter nada, ou pode vir realmente a evoluir para uma infecção e aí precisar trocar a prótese, tá? Raro, mas pode acontecer? Pode. A gente está falando de medicina, a gente está falando de organismo, de corpo humano, de reação de cada paciente àquilo. Isso pode ser numa prótese, isso pode ser numa abdominoplastia, isso pode ser num implante dentário, isso pode ser num implante capilar. Então, a gente está sujeito, né? A partir do momento que você está vivo, você está sujeito a seu organismo responder a qualquer estímulo, tá? Cirúrgico ou não, tá bom? Quem tem prótese de silicone tem mais chance de desenvolver câncer de mama de quem não tem? Absolutamente não, tá? A presença de prótese de mama não aumenta o risco de câncer de mama. O que a gente ouviu o ano passado, e os estudos ainda continuam em relação a isso, é que existe uma entidade chamada linfoma, específico da cápsula do implante, que pode ser no implante de mama, pode ser no implante de marca-passo, pode ser no implante dentário, em qualquer tipo de implante que esteja relacionado. Então, na mama, na prótese, como também é um implante, também pode ocorrer. Raro, tá? Muito mais raro do que um câncer de mama. Então, se a gente comparar a incidência de câncer de mama na população, e se a gente comparar a incidência de linfoma de células específicas da cápsula da mama, a chance, a gente comparou, né, estatisticamente, foi comparado nos últimos estudos, a chance de cair um raio, né, então de você ser atingido por um raio é praticamente a mesma chance do paciente que tem uma prótese de mama ter um linfoma nessa cápsula, tá bom? Então é muito difícil de acontecer, tá? Então a colocação de prótese de silicone na mama não aumenta o risco de câncer de mama. A sensibilidade da mama e do mamilo fica normal após a cirurgia? Pode ficar, pode não. Então, a partir do momento que você fez um cortinho e descolou essa mama, esses nervinhos foram lesionados para a prótese entrar ali no caminho, onde estavam. Então, uma parte desses nervinhos, a prótese ocupa esse espaço e vai sobrar os nervinhos que vêm da parte lateral e da parte medial. Então, aí eles, se forem em quantidades suficientes, eles vão manter a sensibilidade da mama e da areola. Mas, em alguns casos, pode diminuir essa sensibilidade, geralmente acaba ficando dormente, e com o tempo, conforme esses nervinhos vão crescendo novamente, vai retomando essa sensibilidade, tanto de alguma parte da mama, quanto especificamente da areola e do mamilo também, tá? 95% das mulheres voltam a ter a sensibilidade normal nessa mama e nesse mamilo. 5% das pacientes, em média, podem evoluir tanto para uma hipocinesia, então para uma leve redução dessa sensibilidade, então uma leve dormência, assim como a maioria das mulheres que fazem
cesariana podem ter, né, próximo ao corte ficar dormente, elas falam, parece que a carne tá morta. Então, pode, a partir de qualquer corte, a gente pode perder a sensibilidade daquela região. E algumas pacientes podem ter uma hipersensibilidade. Então, pode aumentar a sensibilidade, às vezes ficar um pouquinho até doloridinho ao toque, colocou uma blusa, um sutiã, pode incomodar um pouquinho. Isso tende a ir modulando ao longo do tempo também, tá? Quem mais tá por aqui? Nádia. Oi, Géser. Ai, meu amigo querido, cirurgião plástico também nos ouvindo, lá de Paulínia, Dr. Géser Castro, figura. Tudo bem, Gé? Dá um beijo nas suas princesas. Tem 2 princesas e uma rainha. Carol também tá nos ouvindo. Meta Média RB também. Gé, se você quiser também contribuir, né, falar alguma coisa importante, fica à vontade, tá bom? A Tatiane escreveu, meu sonho, vou marcar uma avaliação, que legal. Ó. Oi, mandei pergunta, já respondeu, beijos. Quem mais? Sensibilidade da mama, ok. Quais exames faço para avaliar a integridade do implante? Então, normalmente, a integridade do implante a gente costuma fazer pelo ultrassom, né? Caso haja alguma dúvida, dependendo da idade, mamografia, em alguns casos mais especiais, ressonância. Se eu tiver filhos, poderei amamentar? Provavelmente sim, né? A gente sabe que tamanho da mama não é determinante para amamentar ou não. Então, a gente tem pacientes que tiveram gigantomastia, então aquela mama muito grande e que não conseguiram amamentar, e pacientes com mama muito pequenininha que conseguiram amamentar. Então, a amamentação, gente, é um compêndio, é uma situação, é muito mais do que você só ter um peito para amamentar, né? Existem vários fatores, quem é mãe sabe, quem ainda não é vai descobrir, né? É uma delícia, mas dá um trabalho, né? Não é só você querer. Então, muitas mulheres querem, acham que vão conseguir, não conseguem, ficam frustradas, né? Às vezes é até melhor a gente não criar expectativa, porque quando dá certo, aí é uma alegria, né? Eu tive 2 experiências totalmente diferentes. Eu tenho prótese de mama desde 2006, então já tem 14 anos, né? Faço acompanhamento dela com ultrassom, tá tudo bem, né? E com a palpação também. E meu primeiro filho eu não consegui amamentar e minha segunda filha eu consegui amamentar. Então, 2 situações diferentes, as 2 eu já tinha prótese de mama. Então, uma situação, então além de você ter prótese ou não, além de você ter mama suficiente ou não, produtora de leite, existem inúmeros outros fatores, quantidade de leite, quantidade de líquido que você toma, a situação que você está inserida, se você está tranquila, se você não está tranquila, se você dorme bem, não dorme bem, se o nenê faz uma pega adequada ou não. Então, existem vários fatores, né? Se você está esperando muito amamentar, você fez vários cursos, Fer Chacon, me auxilie, fez todos os cursos possíveis de amamentação, às vezes dá certo, às vezes não. Então, às vezes você está tão ansioso que aquilo não vai, né? Eu, na gestação do Vitor, na amamentação do Vitor, que foi meu primeiro filho, tive auxílio de enfermeira, ia lá no Mamãe Nenê que tem aqui na cidade, para elas me auxiliarem. Fizemos translactação, que é uma técnica, você faz a chuquinha, mas você não dá para o nenê tomar, né? Você usa uma sondinha, põe na sondinha, encostada no bico, o nenê mama o peito, junto com a sondinha, para também tomar o complemento. Uma estratégia legal para o nenê evitar de perder o bico, né? Evitar de perder o contato com a mãe, para não desmamar muito cedo, né? O Vitor a gente conseguiu levar até 5 meses, depois não teve mais jeito. E a Isabela mamou exclusivo até os 6 meses, sem translactação, sem dificuldade nenhuma, tinha muito leite, diferente totalmente do Vitor, e era a mesma pessoa, a mesma glândula, então a mesma estrutura anatômica, a mesma prótese, né? Só que em situações totalmente diferentes. Então, a questão anatômica em si não é o determinante pra gente conseguir amamentar ou não, tá? Então, com prótese, sem prótese, pode ser que consiga, pode ser que não consiga, tá? Ah, Fer, entrei na hora certa, tá vendo, Fer? Já vi que você entrou, já usei você de exemplo. Se eu tiver errada, me corrija. Então, se eu tiver filhos, poderia amamentar? É uma caixinha de surpresa. Anatomicamente, sim, né? Mas existe todo o contexto que a gente está inserida nesse momento, tá bom? Uma paciente minha essa semana me mandou uma mensagem
Ela mora nos Estados Unidos e ela falou, doutora, não tenho mais, tô nos Estados Unidos, não tô no Brasil e eu precisava das minhas informações da prótese que a gente colocou em 2014. Então, caso vocês façam uma cirurgia e de repente aconteceu de perder o papelzinho, a gente sempre entrega. Então, sempre que um paciente faz uma prótese, existe um cartãozinho, né, que a gente cola etiqueta. Então, a gente cola a etiqueta da prótese. Vou fechar aqui. Por exemplo, a etiqueta. Então, isso aqui a gente entrega para paciente. E a gente também fica com uma cópia, além da descrição cirúrgica, de todos os outros documentos. Então, caso vocês precisem fazer revisões da prótese de vocês não têm essa carteirinha, devem guardar. Isso é obrigação da paciente. O paciente tem obrigação de ter isso. Mas, eventualmente, vocês não estão achando, não sabem onde está, vocês podem perguntar para o seu cirurgião qual foi o modelo, qual foi a marca da prótese, qual o tamanho, né? Então, a gente tem isso guardado também. Isso é importante, tá? Vocês terem, porque caso aconteça alguma necessidade de troca, numa futura troca é importante a gente saber qual foi o modelo usado. Então, por exemplo, no final do ano a gente trocou uma prótese que já tinha mais de 10 anos, acho que até mais. A paciente, quando veio em consulta comigo, já trouxe a carteirinha dela da prótese, inclusive com o catálogo da prótese. Já estava sabendo qual era a base e qual era a projeção que essa prótese tinha. Então, isso facilita demasiadamente o nosso planejamento cirúrgico, porque eu preciso saber quanto que a paciente tem, quanto que aquilo que eu estou vendo é prótese, quanto daquilo que eu estou vendo é volume da própria paciente, né? Então, isso facilita pra gente saber que tamanho de prótese que eu vou pedir nessa nova cirurgia, qual a marca da prótese que eu vou escolher no caso dela, qual a base, qual a projeção dessa prótese que a gente vai escolher, quanto de tecido que ela tem ali, né? Quanto que é dela, quanto não. Então, isso facilita muito o nosso planejamento e consequentemente, o sucesso da cirurgia dela, tá? Então, isso é um dado bastante importante para vocês terem, tá? E guardarem. Uma outra pergunta que me mandaram tenho mama grande e caída. Não gostei de algumas reduções que vi sem silicone. Posso pôr? Pode, né? Qual que é o problema? Se você tem uma mama muito grande, vou dar um exemplo de números, né? Vamos imaginar que você tem uma mama muito grande, de 1 kg de cada lado, certo? Tá bom. Então, nós vamos diminuir aí 600 gramas, aproximadamente. Vai ficar 400. Então, só para vocês entenderem um pouco mais fácil. Tá, então ficou lá uma mama de 400, a grosso modo, 400 gramas. Se a paciente quer pôr uma prótese pequenininha, né, 200, 250, então ela vai para uma prótese, uma mama de 600, 650. É uma mama já maiorzinha, né? Já é uma mama grande. Vocês conhecem alguém que tem uma prótese de 600? Difícil, né? Tá, então não. Então, vamos fazer o seguinte. Em vez de eu deixar 400 por uma prótese de 200, eu vou deixar 200 e vou por uma prótese de 200. Aí fica uma mama de 400. Certo. Então, você tem uma mama de 1 kg, vai tirar 800 gramas. Deixar 200 e colocar uma prótese de 200. Perfeito. Se você tem alguma reação a essa prótese de 200, precisa tirar. Você vai ficar com 200. Vocês já viram alguém que colocou uma prótese de 200 e não tinha nada? É bem pouquinho. A paciente vai ficar praticamente com o tórax reto. Praticamente vai perder o colo, vai perder o volume, vai perder o formato, vai ficar reto. Tá, tive uma reação, tirei a prótese, fiquei sem nada, mas eu posso pôr depois? Claro, pode, né? Pode pôr até um 200, um 300, um 400, não tem problema. Mas, e se essa paciente não puder mais pôr prótese? E ela ficou com o que de tecido? Nada. Então, a gente tem que ter um certo bom senso para decidir se a gente coloca prótese ou não. Porque não é só colocar prótese, é o que o seu organismo vai responder àquela prótese. Pensa comigo, se você não tem nada, qual é a melhor forma de você aumentar o volume da sua mama? Eu não tenho dúvida que é com prótese de silicone. Não existe outra melhor opção no mercado hoje para aumento de volume de mama, certo? Então, vale o risco, apesar do risco ser baixo, mas vale. Agora, a paciente tem uma mama grande, ela precisa diminuir, ela quer diminuir, e aí eu vou pôr uma prótese? Tem duas situações nessa situação.
nessa ocasião. Se é uma paciente bem jovem, que tem uma mama bem sadia, uma mama bem densa, eu tenho um tecido denso, então eu vou tirar uma parte, vou reposicionar. Esse tecido denso, a mama densa, é uma mama mais firme, mais grossa, mais pesada, que normalmente a gente consegue fazer um bom volume. Mimetizar, fazer com que aquela glândula praticamente seja uma prótese própria, tá? Agora, se a paciente já é mais velha, se essa mama já tá mais gordurosa, se essa mama é uma mama meio molinha, às vezes na hora que você vai montar essa mama, o ponto escorrega, é uma gordura, então a gordura quase você não consegue dar muito ponto nela, o ponto escorrega. Então, nessa situação, dependendo da idade, da consistência da mama, aí sim eu acho que vale a pena a gente trocar tecido gorduroso por uma consistência de uma prótese. Agora, para uma paciente muito jovem, que eu tenho volume e mama densa, trocar uma mama sadia por prótese não me parece uma solução muito adequada, porque a gente pode ter uma intercorrência com essa prótese e precisar tirar e a paciente depois ficar praticamente sem nada. Então, é um risco que precisa ser muito bem conversado. O paciente está ciente, porque depois a gente pode escutar assim, mas eu não sabia que podia acontecer isso. Então, tem que ser uma decisão conjunta, tem que ser uma decisão entendendo o que pode acontecer, tá? E pode não acontecer nada, pode ficar ótimo, maravilhoso, lindo e passar batido, mas e se acontecer? Se acontecer, a gente fica sem recurso, porque tirou demais e agora ficou praticamente sem nada, tá bom? Então, nas reduções de mama, a gente tem que ter muito mais cautela, tá? Para indicar ou não a colocação de uma prótese, depende de uma série de fatores, tá bom? Quem mais? Vamos ver quem mais tá por aqui. Jaqueline, S. Rodrigues, Kátia Prado, Fabielle. Ó, no começo da live eu pedi pra vocês me falarem de onde vocês são. A gente tem uma pessoa que tá nos ouvindo lá de Natal. Ó que legal. A gente acha que a gente não consegue chegar muito longe, né? Mas a internet rompe fronteiras, né? Então me conta de onde vocês são, que dúvida que vocês ainda têm. A gente tem mais 5 minutinhos pra finalizar aqui a nossa live hoje. Que eu sempre falo que vai ser de meia hora e acaba sendo de muito mais tempo, né? Falo, a gente gosta de falar, gosta de conversar, então a gente fica aqui falando. Vamos ver se tem mais perguntas aqui pelo Face, no Insta também vocês podem me mandar, tá bom? A Kátia a gente já respondeu. A Tatiane, não precisa, doutora, você é linda mesmo sem estar toda maquiada e cabelo escovado. É o resto do cabelo escovado, né? Pelo menos um batonzinho. Eu cheguei, passei pelo menos um batonzinho, né? Pra vocês não tomarem tanto susto. A Tatiana escreveu, tenho pouco, doutora, tenho pouco, quase nada, já amamentei. Então, a gente precisa ver a estrutura, Tatiane, pra gente decidir melhor tamanho, né? Tipo de pele, o que a gente, se tem que fazer retirada de pele ou não, se é só prótese, ou se a gente tem que fazer apexia. Quem mais tá aqui? A Miriam. Oi, Mi, tudo bem? A Silvana, tudo bem, Silvana? Quem mais, turma? Vamos dar uma corridinha aqui pelo Insta. Thaís Souza. Kátia, já falei. Cici Butini, eu já tive top, quero fazer abdômen e mama, é possível? Acho que você quis dizer TVP. Já tive TVP. O que é TVP? É trombose venosa profunda. Posso fazer abdômen e mama? É possível? A gente vai precisar da avaliação do seu vascular para saber qual que é a época que você está da recuperação dessa trombose. Se você já tem um fator de risco, já teve trombose, a gente precisa pesquisar qual foi o fator de risco, né? Da época que você teve esse diagnóstico, tentar tirar esse fator de risco da jogada. Se não for possível, a gente precisa medicar para que isso diminua a chance. Mas eu não consigo zerar esse risco. Pode acontecer mesmo usando meia, usando bota, usando a medicação que a gente usa injetável para deixar o sangue mais fininho, diminuir o risco de TVP. Ainda assim pode acontecer TVP e pode acontecer embolia, tá? A gente não consegue zerar esse risco. E fazer as duas juntas jamais, porque aí você quadruplica o risco de TEP e de trombose. Então, minha sugestão, Cícia, fazer dividido.
faz uma cirurgia e depois você faz a outra. Faz o abdômen ou faz a mama, mas com o aval do seu vascular, com a orientação pra gente fazer ou não essa medicação, que eu acredito que provavelmente vai ser mandatório a gente usar, por exemplo, o Clexane ou o Versa injetável, para diminuir seu risco cirúrgico, tá bom? O Gé, beijos, tô saindo. Abraço, Gé, até mais. Jana, eu tenho pouco, mas não quero colocar muito. É possível? Claro, né? A gente tem várias pacientes que colocam um pouquinho, que não querem uma mama muito grande. Então, dá pra gente pôr 225, 250, 280, 300, que são próteses, né, de volume não muito exagerados. Dá, sem dúvida, tá bom? Ficou dúvida? Se depois você me manda um ok aqui. Silvana, oiê, tudo bem, Silvana? Oi, Mi. Saudade de vocês. As figurinhas da Elo estão lá guardadinhas para levar para ela. Certo, turma? Foi muito bacana essa pergunta da Cici. Por quê? Porque é uma patologia, né? A trombose e a embolia difícil de acontecer numa cirurgia de prótese de mama, mas pode acontecer, tá? Então a gente tem que estar atento a todos os fatores possíveis de risco e a gente tentar diminuir ao máximo os fatores de risco para o paciente fazer uma cirurgia segura, tá? Por isso que uma anamnese, uma consulta, a gente perde bastante tempo conversando para saber quais todas as possibilidades. Às vezes eu pergunto para paciente, tem algum problema de saúde? Não, nenhum. E você toma alguma medicação todo dia? Tomo Puran. Então, o paciente tem um hipotireoidismo, mas aquilo é tão constante para ela, é tão comum ela tomar o Puran, que ela esqueceu que ela tem hipotireoidismo, né? Então, quando a gente pergunta, tem algum problema de saúde? É para saber se é hipertenso, se é diabetes. Então, aí eu acabo falando, tem hipertensão, diabetes, hipotireoidismo, alteração de coagulação, né? Vou enumerando vários fatores. Às vezes, ainda assim, a pessoa não se recorda. A hora que pergunta da medicação, aí que às vezes vem a informação. Então, toda informação de saúde pra gente é extremamente importante, porque pode ter relação direta com o resultado e com o sucesso da cirurgia, tá bom? Dúvida nenhuma, breve estarei aí, joia, espero você. Fran Lucena, já é muito legal, show, obrigada. Gente, então, muitíssimo obrigado pelas perguntas de vocês. Fico feliz da gente ter essa interação bem bacana. Espero ter elucidado a maior parte das dúvidas. É um assunto extremamente vasto, né? Nem sempre em meia hora, uma hora a gente consegue falar tudo. E são orientações gerais, né? A gente faz aqui, nada substitui uma consulta médica. Quem tá lá no Rio Grande do Norte, por favor, passe com um cirurgião daí, né? Com uma cirurgia daí para poder te avaliar. É extremamente importante. Procurem colegas que sejam capacitados para fazer esse tipo de cirurgia. Deem uma olhadinha se tem CRM, né? Hoje em dia a gente vê umas coisas muito difíceis. Instagram hoje é uma vitrine para a área da saúde boa, mas que a gente tem coisas bem questionáveis, né? Então não vão só por isso, né? Só por essa mídia. A mídia ela é importante na nossa profissão, mas ela não deve ser o principal fator para você escolher aquele profissional capacitado, né? Então você tem que olhar se tem CRM. Realmente, se é médico, a gente tem que averiguar hoje em dia até isso, né? Porque tem muita gente fazendo coisas que médico faz que não são médicos, né? Então, tenha certeza que a pessoa que você escolher realmente é médico, brasileira de cirurgia plástica. Existem várias outras sociedades que inventaram após, né? Com nomes parecidos, justamente para acabar deixando o paciente um pouco confuso, ou então ouviu a palavra cirurgia plástica, pronto, já acha que realmente a pessoa é um cirurgião plástico, e não é bem assim. Então é importantíssimo vocês averiguarem também essas informações atualmente, infelizmente, tá bom? Então fica aqui também um pouquinho do meu alerta e de orientação para vocês, porque com saúde a gente não pode brincar, é uma coisa muito séria, é nossa vida, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado, ter muito zelo, tá bom? Saúde americana, vou marcar a avaliação. Jana, tudo bem? Oi, Aline, boa noite. Nós já estamos terminando. Hoje a gente falou de cirurgia de prótese de mama. Márcia Regina, vai ficar gravado aqui no nosso Instagram e também lá no nosso Facebook, para depois vocês poderem assistir novamente, tá bom? Gente, obrigada, boa noite, bom final de semana para todos. Até semana que vem.